Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que mais uma vez Ele me concede de nesta noite poder encontrar-me aqui em meu lar, acompanhado da minha filha, e poder postar-me à frente desse instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Louva a Deus pelo dia, louva a Deus pela vida, louva a Deus pelo pão, pela água, louva a Deus pelo vestir, louva a Deus pela segurança, pela proteção, pela salvação, pela maneira tão carinhosa, tão maravilhosa com que Ele tem me conduzido neste dia de hoje, fazendo-me sair e também fazendo-me entrar. Louva a Deus por tudo quanto Ele tem sido na minha vida, por tudo quanto Ele tem sido na vida da minha filha. A Deus seja a honra, a glória e o louvor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido de maravilhoso nas nossas vidas. Queridos amados, prezados amigos, quero nessa oportunidade convidar-vos a ler comigo uns versículos da Palavra de Deus que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, que nos diz assim o versículo 1 que estaremos lendo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Versículo de número 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que eles é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Glória a Deus. Mas aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém. Glória a Deus. Esses versículos para a nossa meditação nesta oportunidade. O tema que eu quero dar a essa mensagem desta noite é o tema um matrimônio estável. Um matrimônio estável. Esse é o tema que estaremos abordando nesta noite. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, tem sido de minha preocupação, eu tenho me preocupado com o que acontece hoje no meio evangélico, no meio cristão, no meio povo de Deus, no meio igreja de Deus. A onda de divórcio, a onda de separações, a onda de troca-se de esposa e de troca-se de esposo. Estamos vivendo uma época onde os crentes perderam o temor para com Deus. Aonde trocar de mulher é como que se troca de roupa. Trocar de marido é como que se troca de roupa.
Estamos vivendo uma época terrível no meio evangélico. É verdade que os pastores não abordam muito este assunto, por estarem ele tão envolvidos, tão comprometidos com este assunto, que eles não têm moral para falar sobre isso na igreja. E com esta omissão da verdade, com o que diz respeito à união de um homem e da mulher e de um homem, pelos laços do matrimônio, o número de divórcios se aumenta de tal forma, de tal maneira, que a estatística comprova que os crentes estão se divorciando muito mais do que os descrentes. O número de divórcio, o número de divorciados é maior entre os crentes do que entre os descrentes. Então nós vemos que o negócio está cada dia pior. E não há um combate a isso. Não há uma disciplina contra isso. De tal forma, de tal maneira, que hoje está natural separar e casar. Hoje está natural casar e separar. Os crentes e a igreja está vivendo uma época nunca vivida, um retrocesso, uma volta para trás, em vez de irmos para frente. E isso me preocupa, irmão. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu sou membro do corpo de Cristo. E isso me tem preocupado de tal forma, de tal maneira, porque eu vejo que não se estão dando importância para o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento. Não se está dando crédito ao valor do casamento. Não se estão dando crédito ao prestígio do casamento. De tal forma que as coisas estão banalizadas entre os evangélicos, entre a igreja, que hoje se separa com a maior facilidade. E de imediato já se arruma uma outra mulher, um outro homem. Não se estão dando mais crédito à palavra de Deus. Ou ela é mentira, ou a palavra de Deus não é a verdade, ou se interpreta errado. E a interpretação correta é essas que dão aí, que o cara pode casar novamente. Isso nos assusta. Isso nos preocupa. E o interessante é que com essa seriedade que é o casamento, estão querendo me casar. Ora outra eu encontro irmã e me pergunta, porque ela ouviu que o irmão Joel estava orando a Deus por uma mulher. O que não é verdade, irmão. Isso é um assunto que não me preocupa. É um assunto com o qual eu não estou preocupado. Vai fazer amanhã, dia 7 de abril, 1 ano e 7 meses que eu perdi a minha amada e querida esposa. E eu estou em paz. Eu estou tranquilo, eu estou suave, eu não estou implorando para casar por mulher, por sexo. Não, irmão, de maneira nenhuma, de forma alguma. A minha preocupação atual é viver a minha vida com a minha filha, é dedicar-me à minha filha, é dedicar e pedir a Deus que me dê graça e condições para que eu possa criar a minha filha. Os demais é consequência. Mas a minha preocupação primordial, a minha preocupação em primeiro lugar, é buscar de Deus a sua misericórdia, a sua graça, para que Ele permita-me viver por muitos e muitos anos, para que assim eu possa dedicar esses meus anos que Ele me permitir viver a criar a minha filha. Mas há uma preocupação com o irmão Joel. Há uma preocupação com a situação civil do irmão Joel.
ou outra eu encontro irmãos e elas me perguntam se é verdade. Mas não é verdade, irmão. Eu tenho dito que casamento é coisa séria. Para se arrumar uma mulher virtuosa, cujo valor excede a muito o de rubi, não é fácil, mesmo dentro da igreja, mesmo no meio cristão, irmão. Não se pode casar com uma mulher por atração. Não se pode casar com uma mulher por influência. Não se pode casar com uma mulher por aparência. Mas é por amor, irmão. E é nisso que eu me preocupo, para que eu não venha a errar. Eu quero acertar como acertei a primeira vez. Eu quero acertar de maneira como acertei a primeira vez com a minha esposa. Porque eu valorizo o casamento. Eu valorizo o casamento. Eu prego contra o divórcio. Eu prego contra a segunda união, a esposa estando viva, o esposo estando vivo. Porque a palavra de Deus assim rege. A palavra de Deus assim fala, assim está escrito. Então eu não quero incorrer no erro de não acertar, mas de vir a errar e somar com o número vasto e enorme dos crentes divorciados que casaram novamente e biblicamente estão inclusos entre os adúlteros que não vão entrar no céu. E eu não quero somar com eles. Eu não quero integrar este rol de divorciados dentro das igrejas que contraíram novas núpcias com seus esposos vivos, com suas esposas vivas. Coisa que a Bíblia diz que se a mulher viver e o homem vier a ser de outro, ele é adúltero. Se a mulher viver e ele vier a ser de outra, ele é adúltero. Eu não quero incorrer neste número, nesta somatória. Então eu me preocupo muito com o que é casamento. Eu me preocupo muito com o casamento, porque ele é uma instituição divina, onde o homem não separa jamais, irmão. O que a lei faz, o que a justiça faz, é no que tange respeito ao corpo, a separação física. Mas casamento não é só uma união física, é também uma união espiritual. E no âmbito espiritual, a justiça não pode fazer absolutamente nada. Por isso que diz que o que juntou Deus não separa o homem. E como saber que Deus juntou lá no Éden Adão e Eva? E todos quanto hoje contraem o casamento, uma união pelos laços do matrimônio, ele está cumprindo aquilo que Deus instituiu lá no Éden, estabeleceu. Então aquela mesma palavra que do que Deus juntou não separe o homem, inclui, cai sobre todos quanto vierem a contrair o matrimônio. Porque o matrimônio é uma bênção de Deus. O casamento é uma bênção de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que honrado entre tudo seja o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio é para ser honrado, porque é uma instituição divina de Deus e não do homem. Então eu não quero errar. Eu não quero ser influenciado por atração, por aparência. Não, irmão, por indicação, não. Ou por estar me apressando a fazer isso. De maneira nenhuma. Casamento tem que ser por amor mútuo, recíproco. Por isso eu não tenho pressa. Eu não estou, como se diz, matando o cachorro a grito. Eu não estou desesperado. Não, irmão, eu estou vivendo light. Eu estou vivendo com a minha filha. Debaixo da graça. Debaixo da dispensação. Porque casamento é coisa séria. Mas infelizmente hoje entre os crentes estão banalizados. O casamento está sendo banalizado pelos crentes, pela igreja que se diz de Jesus, por aqueles que dizem que estão indo para o céu, que são os filhos de Deus. Mas é por esses aí que o casamento está sendo banalizado. Se nós for olhar
dentro da igreja que casaram novamente, seus cônjuges estando vivos, estão em cima dos altares das nossas igrejas, tem atividades. Se João Batista estivesse vivo, irmão, essas pessoas não suportariam João dentro da igreja, porque ele ia chamá-los de adúlteros e de adúlteras, assim como ele fez com Herodes Antipas, quando tomou a sua cunhada Herodia, mulher do seu irmão Filipe I, ele estando vivo como mulher, abandonando ele também a sua esposa Fasileia, filha do rei Nataneu, Aretas, para unir a sua cunhada. E João chamava-o de adúltero continuamente, todos os dias. Se tivesse João Batista, irmão, na nossas igrejas, esses crentes adúlteros que abandonaram as esposas e estão com outra, não ficaria dentro da igreja. Mas parece que há uma vista grossa, parece que há um descaso para com a palavra de Deus, naquilo que ela prega sobre o casamento, sobre a indissolubilidade, a indissolução do casamento. Casamento é algo que não se dissolve. Casamento é uma união para sempre. A responsabilidade do casamento é de ambos, é dos dois. Não há inocente numa separação. Por isso que tem que se lutar para que não venha a separar-se. Mas se isso acontecer, tem que estar convicto de que tem que ficar um só, até que Deus faz um milagre, ou até que um dos dois venha a morrer. Casamento é coisa tão séria, irmão. Tão séria, que quando Jesus falava sobre o casamento, respondendo aos fariseus, quando o tentava, sabendo eles da lei do casamento, para ver se pegava Jesus em alguma falha contra a lei, e Jesus, após falar para eles sobre a condição para se deixar a mulher, pois deixava elas por qualquer motivo, mas Jesus impôs e estabeleceu que o único motivo para deixar a mulher era no caso de prostituição, mas estabelecendo o princípio de permanecerem só. E quando Jesus falou sobre a lei do casamento, os discípulos achou tão sério, achou tão severa a lei do casamento, da responsabilidade do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, e da complicação se eles viessem a separar-se. Os discípulos disseram para Jesus: se é assim, a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. De tão duro que eles achou o casamento, de tão sério e não banal como hoje os crentes estão considerando, e não banal como a igreja está considerando o casamento hoje, fazendo vista grossa àqueles que separam e que casam de novo, e eles dão até atividades dentro da igreja, aceitando como uma coisa natural, quando não é, irmão, é coisa séria. Jesus falou sobre a condição para ele repudiar a mulher, mandar a mulher embora. Porque a mulher era tão banalizada que por qualquer razão, qualquer motivo, o homem, sabendo que somente ele podia pedir um divórcio, ele mandava a mulher embora por qualquer motivo. Então estabeleceu-se o único princípio básico para se mandar uma mulher embora: a prostituição. No caso, se ela viesse a prostituir, a ter uma relação com uma pessoa solteira. Que isso é o que é prostituição. A relação de uma pessoa casada com uma solteira. Porque no caso de adultério, que é a união de uma pessoa casada com outra casada, ambos eram mortos. Mas no caso da união de uma mulher casada, de um homem casado com uma pessoa solteira, era prostituição. Então, nesse caso, se o marido não quisesse conviver com ela, podia mandar ela embora. Mas estabelecendo Jesus o princípio de que ele tinha de ficar sem casar.
Os discípulos, quando ouviram isso, falaram para Jesus: nossa, se é assim, a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, não. Então é melhor ficar sem casar, porque se uma vez que casa não tem volta, independente da circunstância, independente do que vier a acontecer, estão ligados para sempre, até que a morte separe. Então é melhor ficar sem casar. E Jesus concordou com o que eles disseram, porém dizendo que nem todos tinham esse dom de ficarem sem casar. Nem todos suportam, nem todos aguentam ficar sem homem, ficar sem mulher. Principalmente uma vez que casou pela primeira vez. E ficar sem mulher só mesmo pela graça bendita de Deus, para não viver pecando. E pecando aqui, irmão, convém dizer, não é somente no coabitar com uma mulher, mas também através da masturbação. São coisas que precisa falar na igreja e não se fala. Tem-se vergonha de falar sobre isso na igreja, quando está na Bíblia. Enquanto isso, a televisão, lá no trabalho, lá na escola, lá na roda de amigo, de amiga, diz que isso é normal. Se masturbar. Pensar em alguém para ter ereção. E quantos crentes não fazem isso nas suas casas? Quantos crentes na frente da sua televisão, assistindo filmes pornográficos, se masturbando, tendo ereção, pensando naquela pessoa, para se aliviar, está pecando. Porque Jesus diz: aquele que atentar numa mulher para cobiçar, em seu coração já cometeu prostituição com ela. É coisa séria, irmão. Casamento é coisa séria. Não é brincadeira, não é para se banalizar, como os crentes estão banalizando, irmão. Não. É coisa seríssima. Para se decidir assim, pelo olhar na mulher, pelo olhar no homem, não. Precisa da direção de Deus, de oração, de conversar, de conhecer um ao outro. Mas isso não a longo prazo. Porque crente namora não é para namorar. Crente namora para casar. E o namoro do crente, irmão, estourando, tem que ser até 2 anos. Para não pecar. Como muitos estão pecando pelos seus namoros a longo prazo. Mas casamento é coisa séria, irmão. E os crentes hoje, eles pecam não somente no deitar numa cama com uma mulher ou com um homem, mas na prática da masturbação. Porque a sociedade diz que isso é normal, é uma forma de se aliviarem. Estão pecando, estão cometendo pecado. Então, nesse caso aí, Jesus disse que é melhor casar. Nem todos podem receber esta palavra. Que palavra? A que os discípulos falaram, que é melhor não casar. Não casar não é para qualquer um. Ficar sem casar não é para qualquer um, irmão. É para aquele que tem esse dom, essa graça de viver sem casar. E também sem pecar. Mas lamentavelmente estão ficando sem casar, não querem casar, não estão casando, mas estão pecando. Estão pecando, quer pela prática do corpo, quer como pela masturbação. E isso dentro das nossas igrejas, irmão. Não estamos falando de descrente. Estamos falando dos crentes, dos evangélicos, daqueles que dizem que são santos e que vão para o céu e que estão dentro de uma igreja. Mas os pastores fazem vista grossa. Os pastores fingem que tudo está bem.
como que se eles estivessem lidando com uma igreja de anjos, quando na verdade são de seres humanos, sujeitos ao pecado, a pecar, arrodeado por uma nuvem de pecado tão grande, que para onde nós olhamos, nós vemos insinuações pecaminosas, que se nós não tivermos cuidado, nós pecamos por olhar, nós pecamos pelo pensamento, pelo descalabro, pela vergonhice que nós estamos vivendo neste mundo, nesta geração, onde anda nus e seminus, e até mesmo dentro das nossas igrejas, mostrando suas vergonhas, sem nenhum pudor, levando a cobiça ao desejo. E Jesus disse, Mateus 5:28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Coisa séria, irmão. A coisa é séria. Então ficar sem casar não é para qualquer um. É para quem Deus der a graça, é para quem Deus der o dom. Se você não tem, continue com a sua esposa. Continue com seu esposo, perdoando, se suportando, orando, buscando a graça de Deus. É lamentável, irmão. O que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja é lamentável. E nisso não há mais casamento estável. Não há mais um matrimônio estável. Muitos crentes vivem na igreja de aparência. Toma ceia. Mas muitos não se amam mais. Não dormem mais na mesma cama. Já estão separados há muitos anos, mentindo para a igreja, enganando a igreja, tomando a ceia, se condenando. É a instabilidade no casamento. Instabilidade. Quando deveria ser a estabilidade do casamento. Um casamento estável, firme, blindado, protegido. Mas somos tentados dentro da igreja pelas moabitas que estão nas nossas igrejas. Mulheres moabitas. Sabe quem eram as moabitas? Aquelas mulheres sensuais, eróticas, que Balaão aconselhou o rei Balaque a trazer lá do seu reino de Moabe, para deixar elas passear com aquelas mesmas roupas que elas usavam lá, no meio do arraial de Israel. E a desgraça foi grande, porque eles viram as mulheres vestidas de forma sensual, com suas vergonhas expostas à mostra, provocando, despertando suas libido. E eles pecaram com as moabitas, e trouxe uma grande desgraça sobre a congregação de Israel. Hoje não é diferente, irmão. Nossas igrejas estão cheias de mulheres moabitas, que cascavela dentro da igreja para lá e para cá, que quando levanta para cantar, elas estão rebolando no ritmo daquilo que se chama hino, dançando para lá e para cá na nossa frente, rebolando, como se estivesse cantando uma música mundana que motivasse a carne. Quando na verdade o hino, irmão, ele não motiva a carne. Hino que é hino não leva o crente a dançar, mas a chorar, a se quebrantar no espírito. Mas o que nós estamos vendo atualmente são hinos que na verdade são verdadeiras músicas que levam o crente a cantar dançando, rebolando. Isso é sensualismo, isso é prática de mulheres moabitas no meio do arraial de Israel, para levar os homens a cobiçá-las e a cometer adultério no seu coração. E até mesmo na prática, seduzindo, se atraindo um ao outro. Precisamos combater tal prática para manter o casamento estável, para manter um casamento blindado, abençoado, onde o marido vem olhar para a esposa e a esposa para o marido,
e respeitar um ao outro, aonde estiver. Mas, lamentavelmente, casamento no meio evangélico está banalizado. O desejo por uma nova união está no coração dos crentes. A troca da menos bonita pela mais bonita, da menos magra pela mais magra, da menos feia pela mais bonita, da menos velha pela mais nova. Estamos vendo isso dentro da igreja, no meio evangélico, no meio cristão, desde lá dos pastores aos faxineiros da igreja, desde lá daqueles que exercem o ministério, aqueles que exercem a posição de faxineiro na nossa igreja, e glória a Deus por isso. Mas desde o alto escalão ao baixo escalão, essa prática da substituição da esposa por outra está crescendo no meio cristão, no meio evangélico, pelo sensualismo, pelo erotismo, pelas moabitas que estão dentro das nossas igrejas e não são combatidas, andam para lá e para cá, dão paraqueta no banco, seduzindo, despertando desejos pela sua descompostura de vestes, no vestir, pelo seu sensualismo, na sua maneira de se vestir. E esses pastores carnais, mundanos, que se deixam seduzir pelas moabitas, nada fazem para combater, são os profetas Balaão, que estão em cima dos nossos altares, na condição de pastor, a pastorear as igrejas. São eles que aconselham as moabitas a vir para o meio do arraial. E os casamentos se tornam instáveis. E nisso, a dissolução do casamento no meio evangélico e a contração de novas núpcias. É lamentável. É lamentável. O que nós estamos vendo é de se lamentar, de chorar, porque Jesus virá, Ele está às portas e a decepção será grande. Pessoas que estão dentro da igreja com atividades, cantando e chorando, e acha que pelo choro, pela lágrima que se derrama, o seu pecado de infidelidade no casamento para com a mulher, para com o homem, pelo qual Deus foi testemunha. E hoje, separados, contraídos novas núpcias, estão confiantes de que Deus fará vista grossa. Mas naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a seguir. Ouvirão isso de Jesus, quando se auto-justificarão, alegando, falar língua, profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas no nome de Jesus, confiando que isso aí não os considerava culpados pelos seus pecados de infidelidade e de desobediência à lei do matrimônio. Mas Deus não faz vista grossa, irmão. Deus não faz vista grossa. Deus não faz vista grossa, irmão. Viu? Deus não faz. Paulo disse que queria que todo homem fosse igual a ele. Quando ele diz isso, não é porque ele nunca casou. Conta-se a história que ele era casado porque para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Mas conta-se que sua mulher o abandonou quando ele se converteu ao cristianismo, deixando a vida de fariseu para servir a Jesus como crente. Sua mulher o abandonou. E conhecedor e sabendo das preocupações do casamento para com aquele que é casado, diferente daquele que é solteiro, que cuida das coisas de Deus como para agradar a Deus,
ele desejou que todo homem fosse igual a ele, não tocando em mulher. Em contrapartida, ele diz, porém, por causa da prostituição, que cada um tenha a sua própria. Não é de outro, é a sua própria mulher. E que cada uma tenha o seu próprio, não é o da outra, seu próprio marido. Por causa da prostituição, para não prostituírem. Mas o desejo de Paulo era que o homem ficasse sem mulher, não tocasse em mulher alguma. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria, cada uma tem o seu próprio. Mas ele disse que queria que fossem como ele, que ficassem como ele. Mas, como nós lemos lá que os discípulos falaram, nem todos podem receber essa palavra de ficar só. É como Paulo mesmo diz no versículo 7 do capítulo 7, de primeira a carta aos Coríntios. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. E um de uma maneira e outro de outra. Está aí. É o que nós lemos lá em Mateus. Mateus 19. Quando Jesus fala do casamento e os discípulos questionam Jesus, falando para Jesus que se é assim, em relação ao homem para com a mulher, que era melhor não casar. Jesus então fala para eles que nem todos podem receber de Deus esta palavra, a palavra de ficar sem casar, mas somente aqueles a quem Deus der o dom. E aí Paulo fala o que Jesus falou. Paulo fala o que Jesus falou, falando que cada um tem de Deus um dom, um de uma maneira, outro de outra. Mas Jesus diz que nem todos podem receber esta palavra, mas aqueles a quem foi concedido. Então Paulo queria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, que cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Mas ele queria que todos os homens fossem como ele mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e um de outra. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, sem casar. Ele também aconselha aos solteiros e viúvas que seria bom ficar sem casar. Mas em contrapartida ele também diz: mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É o desejo dele, o desejo de Paulo, que o homem não tocasse em mulher alguma. Mas por causa da prostituição, cada um tenha seu próprio cônjuge. Ao solteiro e viúva eles dizem que seria bom que ficasse como ele. Mas se não pode conter-se, se não pode ficar sem mulher, se não pode ficar sem o sexo, case-se. Que é melhor casar do que abrasar. Abrasar quer dizer converter-se em chama, em brasa, queimar de desejo, apaixonar-se um pelo outro. Se é para fazer isso, se é para andar desejando, cobiçando, é melhor casar. Se é para andar masturbando-se, pensando na mulher alheia, no homem alheio, desejando, cobiçando, é melhor casar. Aquele que casa não peca, e aquele que não casa também não peca. É isso que ele aconselha. É isso que ele fala. No texto que nós lemos. Então ele fala sobre
o não apartar-se. Aos casados, não apartar-se. Ele fala a todos os homens, ele fala ao solteiro e à viúva, e ele fala aos casados. Aqueles que estão solteiros, ele diz, seria melhor que não tocassem mulher, que ficasse sem mulher, por causa das preocupações do casamento, para com a mulher, para com os filhos. Aí não serve ao Senhor, se dedica muito mais às coisas mundanas, para como agradar a mulher, para como agradar ao marido, para como agradar aos filhos, e não serve ao Senhor. Para muitos o casamento acaba sendo um tropeço, que ele se apega tanto à mulher, tanto ao marido, que ele esquece de servir a Deus, coloca o casamento acima de Jesus, amando mais a esposa, amando mais o marido do que a Jesus, incorrendo no perigo de perder a sua salvação. Então Paulo desejou que fosse como ele, ficasse, não tocasse a mulher. E também ele recomenda aos solteiros e às viúvas. Mas ele disse, se não pode conter, case. Mas não peque. Não fique desejando, não fique cobiçando, não fique se masturbando, não fique tendo ereções através da masturbação, pelo desejo da mulher e do homem alheio. Mas case-se. E aos casados ele diz, não se separe, não se aparte. Ele diz que é o Senhor Jesus quem diz. Aos casados, manda não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, se divorciar do marido, fique sem casar. É a Bíblia, irmão. Se você crê na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, para ir para o céu, esta é a palavra. Se você fazer o contrário, você está perdendo tempo na igreja, porque você se condenou, você está se condenando, contraindo novas núpcias com tua mulher viva, com teu marido vivo. Você está em ato de adultério. É a palavra de Deus quem diz isso, irmão. São verdades que não se pregam na igreja, porque os pastores estão todos comprometidos. Essa palavra vai contra o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles vivenciam. Porque muitos deles são adúlteros, que deixaram suas esposas e contraíram novas núpcias com outros, seus cônjuges estando vivos. Se apartar, fique sem casar. É Jesus que está dizendo isso, irmão. Jamais ele ia contradizer Mateus capítulo 19, versículo 10. Fique sem casar. Se apartar da mulher, fique sem casar. Se a mulher se apartar do marido, fique sem casar. Ou se reconcilie. Ou volte um para o outro. Ô irmão, é Bíblia. É a palavra de Deus. Se queixe contra Deus. Casamento é um caminho sem volta. Casamento é uma união indissolúvel. Casamento é a fundição de dois corpos que se torna um só, não podendo mais se separar, não podendo mais se dissolver, porque casamento não é só uma união física, não é só uma união corporal, não é só uma união de um homem e de uma mulher numa cama, mas é também uma união espiritual, aonde o espírito, a alma de um se funde na do outro, se tornando uma só alma, um só corpo, indissolúvel, inseparável, que a justiça não tem o poder de fazer naquilo que ela faz através do corpo, para a questão de separações de bens. Casamento é para ser pensado, é para ser orado, é para ser conversado. Não pode ser por atração, não pode ser por influência, não pode ser por indicação, não pode ser por contrato, ver se dá certo, se não der a gente se separa. Não, uma vez unido, diz a palavra de Deus, o próprio Deus, aquele que se une com uma prostituta, faz-se um corpo com ela. É coisa séria, irmão. Mas a decepção vai ser grande
no meio cristão, no meio evangélico. A vergonhice está grande no meio cristão. Achando que Deus vai fazer vista grossa, Deus vai dar um jeitinho brasileiro, Deus vai fingir que tudo está bem. Está enganado, você está fazendo um conceito de Deus errado. Deus não compactua com o teu pecado, com o teu erro, sabendo você que a palavra dele é santa e o que ele diz ele não muda. Um exame da situação da família nos dias atuais revela que a mesma em toda parte está em fase de desagregação. Seguindo as trágicas trilhas que no passado caracterizaram a dissolução da família em Roma e na Grécia Antiga. A leviana generalização do divórcio, a repulsa e o desdenho pela maternidade, o abandono dos princípios básicos morais, o declínio do respeito à autoridade paterna, são essas coisas que está acontecendo, que vieram desde os tempos de Roma e da Grécia. É uma desagregação. Há uma desagregação generalizada aonde tem como objetivo a dissolução da família. E isso acontecia em Roma e na Grécia. Certo professor de sociologia alerta ao mundo sobre o perigo de toda a estrutura familiar desintegrar-se antes do fim deste século. Seria a terceira vez na história humana que tal coisa aconteceria, pois aconteceu na Grécia e em Roma, em séculos passados. Ninguém ignora que a base do lar estão sendo minadas de uma forma demoníaca, de uma forma terrível, através dos meios de comunicações, das novelas, dos filmes, dos desenhos, de tudo aquilo que você imagina ser algo inocente, inofensivo, mas que tem por objetivo destruir a família. São as coisas tão simples que nos parece tão insignificante, mas que traz uma mensagem repulsiva, que vai contra os princípios básicos da família, do matrimônio, da união de um homem e de uma mulher e de um homem. E se ignora, e aos poucos esse demônio vai entrando dentro do lar, dentro da família, se acomodando, e logo aquilo que acontecia na Grécia e em Roma vai acontecendo nos dias atuais. E a base do lar, a estrutura, o alicerce onde o lar está se fundamentado, passa a ser minado, e aí vem a ruína. No entanto, o matrimônio pode tornar-se estável e feliz se os cônjuges obedecerem aos princípios bíblicos, conforme a determinação de Deus. Mas os crentes não querem. Os cônjuges não querem submeter-se a essa palavra, a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou em Mateus 19, onde nós lemos. Foi o que Jesus falou lá, quando ele disse aos discípulos, após ver a seriedade do casamento no compromisso do homem para com a mulher, onde Jesus disse, no versículo 11 de Mateus 19,
Nem todo pode receber esta palavra. Não é todo mundo que quer receber a palavra de Deus para ter um casamento estável, sólido, para ter um casamento feliz, abençoado por Deus. Ele se submete ao que a mídia, ao que a novela ensina, faz, manda praticar. Menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é aplicada no matrimônio, ela não é aplicada na intimidade, ela não é aplicada na união dos dois, não! Mas é o que a mídia, a sociedade determina, impõe, para que eles sejam, para que eles façam na sua intimidade, para ter uma união estável, um casamento sólido. Mas isso é um alicerce feito com areia de praia. Logo ele vem a ruína. Mas o alicerce onde o casamento, a união conjugal de um homem e de uma mulher e de um homem, tem que estar alicerçado, tem que estar firmado para se tornar estável, blindado, é a palavra de Deus. É a obediência à palavra santa de nosso Deus. Ele instituiu o casamento. Ele instituiu a união de um homem e de uma mulher e de um homem. Ele abençoou essa união e mandou multiplicar, encher a terra. Ele abençoou. Então ele tem a palavra para manter esta família, esta união estável e solidificada. Mas os crentes não querem isso. Eles atentam para tudo quanto é conselho, menos o da palavra de Deus. A tragédia do divórcio, das separações e do abandono ao lar é a ameaça cada vez maior à destruição da família. Deus instituiu o casamento. O diabo instituiu o divórcio. Divórcio é algo do diabo. Mas Deus diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. E o que Deus juntou, não separe o homem. Mas o diabo veio com o divórcio para dizer para os homens que com isso eles estão separados, mentindo. Porque casamento é uma união espiritual. E o que a justiça faz no que diz respeito à separação física, à separação do corpo, ela não tem poder para separar do espírito. Não tem poder. Mas muitos pensam que pelo divórcio estão separados, podem contrair nova núpcia, sabendo eles que estão culminando no ato de adultério. É lamentável. Mas Deus não foi o inventor do divórcio. Não. Ele diz em Malaquias 3 que ele aborrece o divórcio. Ele detesta, ele odeia o divórcio. Mas a tragédia do divórcio, das separações e do abandono ao lar é a ameaça cada vez maior à destruição da família. Reconhecemos ser o fracasso matrimonial o maior sofrido pela humanidade. Isso é uma verdade. O fracasso matrimonial, o maior sofrido pela humanidade. Reconhecemos isso, irmão. A igreja precisa reconhecer isso, os pastores têm que reconhecer isso, porque até aqui eles não reconhecem. Eles não reconhecem que o fracasso matrimonial é o maior sofrido pela humanidade. Bem cedo os israelitas se deram a esta prática, a prática do divórcio. Essa infeliz prática do divórcio. Isso por imitação aos egípcios. Estando eles no Egito como escravos, eles
eles aprenderam sobre a prática do divórcio lá no Egito, por meio dos egípcios. A prática do divórcio é uma prática egípcia. Veio do Egito, daquele povo mundano, sem temor de Deus. Mas logo ele já estava aprendendo e já estava pondo em prática também. E de tal maneira tornou um costume entre eles, entre os israelitas, o que aprendeu dos egípcios, que Moisés foi obrigado a incluí-lo em seu sistema legal. A mesma coisa acontece hoje quando o povo de Deus se presta a imitar o mundo no seu modo de proceder. O problema do divórcio permaneceu na sociedade israelita e Jesus se defrontou com ele em seus tempos. Mateus 19, como nós lemos no versículo 3 a seguir. Em sua resposta, ele confirmou o plano original do Criador, do casal tornar-se uma só carne, Mateus 19, 4. Que será da nossa civilização se o divórcio continuar sua marcha devastadora, como vem tendo nos últimos 50 anos? O progresso do mundo, neste caso, ao invés de estar contribuindo para a felicidade, está trazendo infelicidade e destruição da própria personalidade do homem, a quem Deus criou no princípio, constituindo-o em família. Gênesis 27, Gênesis 2, versículo 18 ao versículo 24. Pois o lar desfeito ou em fase de dissolução se transforma em foco da delinquência juvenil e, portanto, do desassossego humano. O divórcio, as separações, os lares desfeitos, os conflitos conjugais são coisas gravíssimas. A nossa responsabilidade como filho de Deus é de lutar pela harmonia nos lares. E isto requer consideração recíproca, tolerância, compreensão e humildade. Grande é a nossa responsabilidade para com Deus, quanto ao cumprimento de seu plano original a nosso respeito. Glória a Deus. Paulo ensinou aos coríntios que os cônjuges não se devem separar, mesmo em caso de um deles não ser cristão. O fato de permanecerem unidos daria oportunidade ao descrente ser convencido pelo Espírito Santo e converter-se a Cristo. Neste caso, cumpre ao cônjuge cristão demonstrar a piedade cristã, pois o exemplo, na maioria dos casos, é o melhor mestre que podemos ter. E no caso de serem ambos os cônjuges cristãos, ainda mais fácil se torna a estabilidade do matrimônio através do amor de Deus que eles devem ter no coração, por intermédio do Espírito Santo que lhes foi dado. Romanos 5:5. Temos o dever individual de evitar a todo custo o escândalo ao nome de Cristo e a sua igreja. Mas os crentes não têm se preocupado com isso. Escândalo e mais escândalos toma conta da igreja, que ela já está sendo desacreditada pelas pessoas como uma instituição divina, agência do reino, com o propósito e objetivo de pregar o evangelho do reino para introduzir as pessoas no reino de Deus. Pelos escândalos que envolvem a igreja nos dias atuais. O matrimônio representa uma sociedade. O marido e a mulher são cooperadores com Deus. Esta sociedade reveste de vários aspectos. Primeiro, social. Gênesis 24, versículo 3 e 4. Abraão, quando veio o tempo de Isaac casar-se, providenciou-lhe uma esposa, membro de sua parentela,
evitando assim o casamento com um povo de cultura diferente e de religião diversa. Muitas vezes o casamento naufraga porque os cônjuges procedem de situações, costumes e religiões diferentes. Sem amor, movido por atração física, corporal, aparência, sem amor, e logo se revelam, brigam e se separam. Educacional, de modo geral, os cônjuges vivem em maior harmonia se tiverem semelhante grau de educação. Um grande desnível nesta parte pode contribuir para complexos pessoais e levar os cônjuges a problemas insolúveis. E espiritual, segundo Coríntios 6,14, a pessoa cristã que se casa com elemento de outra religião está causando a própria infelicidade. Por mais atrativo que sejam os atributos pessoais e as características físicas de uma pessoa, isso não deve ser a causa para levar um cristão a um julgo desigual com o infiel. O jovem cristão tem que orar e pensar nisso antes, porque uma vez efetuado um tal casamento, cessaram as possibilidades de qualquer mudança. Ou seja, uma vez casado, casado para sempre. É melhor ficar solteiro a vida inteira do que casar contra a vontade de Deus. Porque aí entra no que os discípulos falou. Se é assim, a lei do casamento em relação ao homem para com a mulher, é melhor ficar sem casar. Porque se é para casar, irmão, contra a vontade de Deus, é melhor ficar solteiro. Porque se você casar, uma vez casado, não há volta, não há retorno. Nós, os cristãos, se quisermos nos conformar aos ensinos divinos, poderemos ser plenamente vitoriosos em nossa vida conjugal. Porque os princípios que a Bíblia estabelece são salutares, verdadeiros e práticos. No lar cristão, Cristo deve ser o chefe, tendo a preeminência em tudo. Assim acontecendo, haverá tempo para a oração, para a leitura da Bíblia, para que os cônjuges se assentem a meditar calmamente diante de Deus quando os problemas surgirem. Cristo, como Rei da vida pessoal de cada um dos cônjuges, os governará e os guiará pelo reto caminho da verdadeira união conjugal, por Ele mesmo estabelecida. Mateus 19, versículo 5 e versículo 6. É até normal que surjam dificuldades no lar, mas com Cristo à frente dos destinos de nossa vida e com o nosso concurso, a paz, a comunhão e o entendimento se tornam característicos de nossos lares. Tornemos, portanto, a Cristo o chefe de nossos lares. Amém. Glória a Deus. Deus proveu todo o necessário à garantia de nossa felicidade conjugal. O casamento às vezes fracassa por falta de atenção para resolver as pequenas coisas que costumam degenerar-se em coisas graves. Por exemplo, o casal às vezes começa por desinteressar-se reciprocamente nas coisas que lhe dizem respeito, produzindo isto certa indiferença um pelo outro, que leva a uma espécie de guerra fria, que os distancia um do outro. Às vezes essas pequenas coisas, ao invés de serem eliminadas de imediato, são alimentadas
e se degeneram em ódio incontrolável, que chegam não somente ao divórcio, mas até mesmo à morte. Em muitos casos, e nós temos visto isso, lamentavelmente, maridos que matam a esposa, esposas que matam o marido, e assim por diante. Lamentavelmente. Sugerimos em todo o tempo as seguintes medidas para sanar quaisquer males. Primeiro, caminhe a segunda milha na vida do lar, em qualquer oportunidade que for necessário. Segundo, faça sempre o bem a quem lhe fizer o mal. Se Jesus recomendou isto com respeito aos inimigos, quanto mais devemos fazer isto a bem da estabilidade de nosso lar. Terceiro, sempre e sempre leve qualquer problema a Deus para que Ele resolva. Quarto, procure ajustar-se às situações surgidas de modo racional e até onde for possível, de modo a promover a paz e a estabilidade do lar. Quinto, busque em 1 Coríntios, capítulo 13, a fonte sempre perene de motivo para superar todos os problemas da vida conjugal. O Espírito Santo é o Espírito do amor, e o amor supera a todos os males e promove a verdadeira estabilidade conjugal. Que a bênção de Deus esteja sobre os nossos lares, de tal modo que a vida conjugal seja para cada lar cristão um verdadeiro deleite. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos atentar para a palavra de Deus, para um casamento estável, para uma união, um matrimônio estável. Alicerçado, tendo como base a palavra de Deus. Que tenhamos como base a palavra de Deus, irmão. Para uma vida, um casamento estável, sólido. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar o teu casamento. Abençoar a tua vida, abençoar a tua esposa, o teu esposo, teus filhos. Solidificando, blindando essa união conjugal de você, mulher, de você, homem. Que Deus abençoe o teu casamento. Casamento é coisa séria. Casamento é um caminho sem volta, sem atalho. Uma vez casado, casados para sempre. Só a morte pode separar um do outro. Lamentavelmente, há muitos adúlteros nas nossas igrejas. Mas a palavra de Deus diz que de fora ficarão os adúlteros. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.